Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 29 de julho, a lição 5, ela tem como título Ouvindo um sussurro acima de um grito. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículos 1 até 20. Aqui conta a história que Jesus, após ele atravessar o mar da Galileia por 21 quilômetros e chegar na terra dos Gadarenos, quando os discípulos e Jesus desceram do barco, veio ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, um homem realmente com as forças do mal tomando conta dele. E Jesus, ele realmente ele teve uma ação de libertação daquele jovem. Primeiro que nós vemos aqui nessa história é que o rapaz ele estava dominado pelas forças do mal, mas que no seu interior havia um sussurro assim de ajuda, né? Dele pedindo para que fosse salvo, liberto, né? Porque na realidade quem estava falando por ele eram as forças do mal, eram as forças do demônio que estava realmente naquele jovem. E ele pediu essa ajuda e o poder de Jesus o libertou desses demônios. Acredito assim, através da minha experiência própria, né, e pelos lindos e significativos relatos que nós vemos nos evangelhos, onde são aquelas pessoas assim, que têm uma experiência assim, pessoal própria, né, com Jesus, e quando ele opera milagrosamente, a pessoa ela passa a ser uma outra pessoa, a ser transformada. Os discípulos de Jesus que estavam com o mestre ali naquele barco, quando eles já haviam assim, atravessado aquele lago da Galileia, eles ao chegar nessa província, né, dos Gadarenos, que fica ali no sudeste da Galileia, e após terem assim, uma noite anterior espetacular e fabulosa, quando Jesus faz um milagre, né, de lhe acalmar a tempestade, que tenho certeza que foi inesquecível, né, para os discípulos naquele momento. Agora eles chegam ao habitat dos Gerasenos na manhã seguinte, onde é um povo que eles tinham aversão a Jesus. Eles eram contrários realmente a Jesus, mas que ali houve realmente um milagre comovente de Jesus, como o poder de Deus realmente pode atuar. O que eu acho assim nessa história desse jovem possesso, foi a forma interessante e sublime, né? O fato de Jesus se deslocar realmente de um lado, que ele estava lá em Cafarnaum, de um lado do Mar da Galileia, e ele atravessou toda essa extensão para ele ajudar multidões, no caso os gadarenos, para fim de atender aquele público lá que estava lá clamando realmente por ajuda, nem que fosse uma pessoa, nem que fosse somente esse homem possesso pedindo essa ajuda. Jesus realmente ele foi direto realmente nessa província dos Gadarenos. E a Bíblia menciona que Jesus e os seus discípulos, ao eles desembarcarem, logo veio este homem, esse jovem possesso de um espírito imundo, que se fala em Marcos capítulo 5, versículo 2. E aqui na Bíblia diz a qual ele vivia nos sepulcros, né? E foi realmente ao encontro realmente de Jesus por ajuda, né? Mesmo que um sussurro bem no fundo do seu coração.
Mas ele dava assim gritos horríveis, né? Que nem mesmo, né, as cadeias e grilhões podiam segurá-lo. Porque este homem quebrava tudo, né, através do poder de Satanás. E ele despedaçava realmente correntes e ninguém podia subjugá-lo, como fala ali em Marcos 4. Provavelmente Jesus, naquela situação ali, onde estava frente a frente, Jesus e esse jovem possesso, onde Jesus ali estava sozinho, e os discípulos assustados, né, com a manifestação do Satanás ali diante daquele jovem, eles praticamente fugiram, se distanciaram realmente de Jesus, que fala lá em Marcos 5,4. E o pior é que a Bíblia menciona que esse endemoniado, ele só saía assim para as ruas, andando à noite, e esse fato ocorreu à noite. Como fala lá em Marcos capítulo 5, versículo 5. Imagine você, uma pessoa endemoniada, de noite, né, chegando próximo assim de você. E o que a Bíblia diz, que esse jovem clamava em altos brados, né? Porém, quando esse homem possesso viu que era Jesus, ele correu ao seu encontro e o adorou e prostrou-se assim diante de Jesus. E a palavra prostrou-se, né, traduzida do grego, que é proskineo, que é a palavra grega, que normalmente traduzida seria como adorar. E é o mais aplicado que nós observamos na Bíblia, que este homem reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, porque até Satanás sabe quem é o Filho de Deus. Porque este jovem possesso, ele exclamou, olha o que ele diz, que eu tenho contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 7. E ele diz lá, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui, o próprio Satanás vendo o poder de Jesus atuando realmente, que eles não poderiam suplantar força alguma, porque Jesus ele é o Criador e mantenedor do universo. E aquele homem reconheceu o poder de Jesus, e que poderia libertá-lo, que o único que poderia libertá-lo era Jesus. E ele foi busca dessa ajuda. Porém, quando ele abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, né, suplantando o pedido de ajuda que aquele homem tinha no seu interior, onde ele tinha um sussurro que estava acima dos gritos dos demônios, que suplantavam o pedido daquele jovem. E quando os espíritos imundos pediram que fosse mandado para os porcos, assim, era como uma grande manada, né? E Jesus atendeu ao pedido dos demônios, achando a melhor solução a eles, porque eles eram em torno ali de 2.000 porcos. E eles foram precipitados num despenhadeiro, né, para baixo, assim, para dentro do mar, onde ali aqueles porcos perto de 2.000, eles se afogaram, né, que fala lá em Marcos 5,13. Isto foi um desastre assim financeiro, né, para os criadores dos porcos, que eles também acabaram fugindo, mas anunciaram à cidade o que Jesus estava fazendo, né, prejudicando eles na criação de porcos. E mencionaram também pelos campos, né? Está lá em Marcos 5, versículo 14. É incrível, né, observar que os demônios sabiam, né, quem é Jesus. Os espíritos malignos que estavam naquele homem, que era uma legião, sabiam realmente quem era Jesus e o seu poder e o que ele poderia fazer.
e tinham certeza que eles eram frágeis, eles eram impotentes diante do Criador do universo, Jesus. E por isso que eles imploraram 2 vezes a Jesus, que está lá em Marcos 5, versículos 10 e 12, né? Para que Jesus fizesse, atendesse aquele pedido deles. Por quê? Porque eles conheciam o que era Jesus. O que nós podemos tirar de conclusões nesse texto é que essa história tem 2 características assim, bem peculiares, onde a primeira contém muitos elementos relacionados à impureza ou à contaminação cerimonial que fala nas Escrituras, conforme a lei do Antigo Testamento, né? A lei de Moisés, como lá os túmulos e mortos, eles eram considerados impuros, né? Que está lá em Números 19, 11, 16, e é justamente onde vivia esse senhor endemoniado. Tinha o sangramento também, que está lá em Levíticos, né? Versículo 15. E os porcos também são considerados animais impuros, imundos, né? Está lá em Levíticos 11, 7. E a segunda característica, ela sobressaindo assim aos diversos elementos de pecado, impurezas, aqui no texto a batalha que existe, né, entre os poderes do bem e as forças do mal, que não só acontecia na época lá de Jesus, que eles foram lá na província dos Gadarenos, mas como hoje também existe realmente a manifestação do inimigo diante de nós e enganando muitas pessoas, dizendo que é fulano de tal que morreu, que é não sei quem, tudo numa enganação, porque o Satanás, ele é o pai da mentira. E aqui o que nós vemos aqui é que ele conhece o verdadeiro poder de Jesus. E vejam, né, Jesus viajou de uma margem a outra do lado da Galileia, e de novo ele regressou porque ele conhecia exatamente o tempo do milagre, quando que poderia acontecer isto, né? E para quem seria aquele milagre, né? Mesmo que fosse um Geraseno, que eram inimigos realmente de Jesus, tinha uma rejeição enorme, né? Mas esse jovem ele não desanimou, né? Porque ele sabia que do outro lado da margem estava realmente a salvação dele. E Jesus sabia também que do outro lado estava um pai aflito por ter um filho possesso pelo inimigo, que estava sussurrando por uma salvação, por uma libertação, né? Por uma cura. E ele sabia que o trabalho missionário, Jesus no caso, que ele sabia que o trabalho missionário do ex-endemoniado o faria retornar a Decápolis, né, como depois aconteceu, no tempo determinado. E Cristo espera que a nossa experiência que nós temos no mundo de hoje, né, os problemas que Satanás coloca na nossa vida e que nós vencemos pelo poder de Jesus, ele seja mencionado. Que nós sejamos testemunhas vivas de Jesus e que nós venhamos a proclamar o Evangelho, tudo o que Jesus tem feito na nossa vida, o que ele tem feito por nós e como ele teve compaixão de nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para elas aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, porque ele é o único que pode realmente dar salvação e levar as pessoas para as mansões celestiais. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única forma de alcançar o reino dos céus, né? E quando você aceita Jesus, a Jesus como Salvador e Senhor, quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus sabedoria. E você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento. Principalmente esses casos mencionados por Jesus, você verá realmente
quem é Jesus e quem é Satanás. Isso é através da sabedoria. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E Deus vai salvar você porque é um presente que Ele quer dar para você. E assim, na grande volta de Jesus, que está muito próximo de acontecer, Ele vai levar você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições, não haverá mais aflições, porque você estará no céu. E você terá a oportunidade de ver teus entes queridos e abraçá-los. E o mais importante, você poderá estar face a face com Jesus, teu Salvador. Já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.